Oi, tudo bem? Olá, Josiane Werner, aqui no Sou Fã de hoje, estreando com essa pessoa maravilhosa. Falando em mulher empoderada, não temos como não falar de Camila D'Amato. Seja bem-vinda. Obrigada, Josi. Foi um prazer estar aqui respondendo teu convite e estou aqui para o que você quiser saber. Gente, falando em Sou Fã, se a gente tiver um fã-clube dessa mulher, você é a número 1, assim, ó, número 1 mesmo, assim. É uma terapeuta sistêmica integrativa, é isso, Cá? Isso mesmo. Então, tá, me conta como que começou isso na tua vida, da onde que você pensou, surgiu isso na tua vida, que vou trabalhar com isso, tenho esse dom, como é que foi? Bom, eu tenho essa curiosidade sobre o ser humano e como ele funciona desde muito novinha. Desde os 11, 12 anos, eu gosto de fazer leituras e estudos independentes sobre esse assunto. Comecei uma faculdade de psicologia, não terminei e fui me dedicar para outras coisas, fui fazer outras milhões de coisas. E, de repente, alguns anos atrás, eu caí de paraquedas numa sessão de Theta Healing, que é uma das ferramentas terapêuticas das quais eu trabalho também hoje em dia. Eu fiquei tão encantada com a mudança que aquela sessão gerou em mim, que eu pensei, meu Deus, eu quero poder também gerar essa mudança, né, nas outras pessoas, gerar um despertar, gerar um uau. Eu saí dessa sessão e fiz uau! E foi aí que meu interesse realmente profissional, né? Eu comecei a pensar em migrar da minha antiga profissão para ser terapeuta integrativa 100% do tempo. E foi assim que tudo começou. Nossa, muito legal. E aí hoje, gente, a gente vai estar falando sobre traumas não trabalhados, né? É uma questão, uma sequência, né, que dá na nossa vida, né? E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Então, assim, às vezes a gente não se toca, né, Camila? Às vezes vamos por assim, o relacionamento... E o que eu acho que a gente não se toca, porque vamos por assim, às vezes vamos dar um exemplo lá, meus avós se separaram, meus pais se separaram, eu me separei, é uma coisa tão normal, né? Vamos falar de separação como exemplo, mas existem várias outras coisas, que a gente acha que é tão normal que a gente não consegue enxergar isso, e na verdade são uma sequência aí de... O que acontece, né, no meu entender da coisa? A gente não se conhece, a gente não é criado para se conhecer. E isso vem de séculos e séculos e séculos, inclusive no caso das mulheres, sendo tolhidas, né, não só de se conhecer, como de ser subjugadas à família, aos pais, ao marido, né, pela própria posição, né, de mulher durante tanto tempo. O que a gente não pode esquecer é que foram séculos e séculos e séculos. Então agora eu percebo que existe um certo despertar, mas também precisa existir um trabalho, né? Um debruçar em cima desse inconsciente coletivo de mulheres presas a antigos padrões. Então, é um trabalho, mas eu acho que a palavra-chave, a mais importante é autoconhecimento para tudo, não só para as mulheres. Mas, Camila, você acha assim, ó, que a gente falando, né, desse autoconhecimento, ou até buscar, vamos supor, esse tratamento, vamos supor assim, a gente vem de um padrão, né? Acho que as pessoas acima de 40, a gente vem de um padrão que a gente foi criada para casar. É uma geração, né? É uma geração. E aí eu acho que é mais difícil entender que você precisa se conhecer, um tratamento. Eu acho que a geração mais nova já é mais aberta. É mais aberta, né? A geração mais nova ela é mais aberta a descobrir, a experimentar, né? O que é também não tão normal, não tão conhecido. Eu percebo que a galera mais jovem, né? Nós somos da mesma geração. Sim. Mas a galera mais jovem ela é muito mais aberta a todas essas coisas novas, né? Descobertas novas, terapias energéticas e chame do que você quiser. Nós temos um monte de coisa aí que a gente pode usar. Mas a nossa geração, digamos assim, nós fomos mulheres ainda criadas para sermos esposas, antes de sermos outra coisa, antes de sermos profissionais, salvo certos casos. Por exemplo, no meu caso, minha mãe me criou para eu ser o que eu quisesse, entendeu? Mas é raro, e eu sei que é raro. E a maioria delas
digamos, da minha geração, da tua geração, que nós temos uma idade próxima, sofrem dentro da relação. Se elas se separam, elas acham que é um fracasso, né? Elas entendem aquilo como uma grande culpa e carregam uma dor do fracasso. Então é bem complicado desconstruir essa ideia. Tá tudo certo. Às vezes as histórias têm começo, tem meio, tem fim, tem recomeço na mesma história, tem um começo novo em outra história. A gente precisa se sentir mais livre, mas para a gente se sentir livre, a gente precisa se conhecer. Entender de onde vem toda essa dificuldade, de onde vem esse pensamento mais cimentado, mais duro, né? E de onde vem tanta culpa, principalmente tanta culpa. E daí nas tuas terapias você faz esse tipo de trabalho, usa quais ferramentas? Como que é feito esse teu trabalho aí? Assim, antes da gente falar de ferramenta, porque a ferramenta é a aplicação de uma técnica, né? A gente precisa falar dessa mulher que vem buscar, que geralmente quando elas chegam lá no consultório, é por causa de um trauma. Ou é por causa de um padrão recorrente. Então, é aquela mulher que namora, não dá certo, termina, namora, não dá certo, termina, namora. Ela vai buscando, ela vai buscando, ela vai buscando. E ela vai buscando uma coisa idealizada. Então, às vezes não por ela, né? Exatamente. Idealizada não por ela, então, né? o exemplo que eu ia te dar, né? Um exemplo prático do meu dia a dia. É a mulher que sonha ainda com a família comercial de margarina, que eu costumo dizer, né? Papai, mamãe, filhinho, cachorrinho, que legal. Existem outros formatos de família, né? Existem outros modelos. Então a gente percebe, por exemplo, que as mulheres ainda existe, tá? E isso tá guardado numa caixinha que chama subconsciente. Então ela, no consciente, ela fala, não, porque eu sou uma mulher empoderada, que eu posso tudo, que nananá. Só que não é verdade. Porque na hora que ela se frustra, ela volta e repete o mesmo padrão. E essa mesma busca pela família perfeita do comercial de margarina. Então, por isso que eu falo, o primeiro passo é, quem é você? De onde você vem? Essa história da família, como é que foi essa infância? O que você busca? Porque a maioria das mulheres, elas ainda buscam um pedaço que falta dentro delas. Eu digo, que dó. Entendeu? Um pedaço delas em outra pessoa, né? Coloca essa responsabilidade em outra pessoa. E por isso que eu falo, continuo falando que autoconhecimento é o caminho, é a melhor estrada, é a melhor ferramenta, antes de qualquer técnica, é autoconhecimento. Então, quando a gente coloca isso para uma mulher que chega no consultório com traumas variados sobre relacionamento, elas ficam chocadas quando a gente pergunta, mas quem é você? E o que elas não sabem responder, né? Não tem identidade. Então, por isso que eu falo, autoconhecimento é um caminho e é sem volta. Quando você começa a se descobrir, primeiro descobrir o padrão. Então, eu tava buscando, na verdade, não era o meu sonho. Era um sonho projetado da minha mãe, da minha avó, da minha tia, da minha família, da minha história como, né, dentro do sistema familiar, da minha cidade. Tudo isso exerce uma pressão subconsciente. Se a pessoa não se conhece, ela entra nessa. Então ela nunca vai se sentir completa. Porque ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela quer dela, da vida. Quem dirá de um relacionamento. Sim. E hoje, então, assim, você trata somente de mulheres ou não? Eu trato de seres humanos. De seres humanos. Mas hoje a procura é mais de mulheres. São mais abertas para isso? Você acha? O que tem entendimento? Não tem. Eu acho, por exemplo, o meu público masculino, ele sabe muito o que ele quer. Ele chega mais, olha, não tá legal, eu não tô conseguindo desenvolver. Por exemplo, o meu público masculino é assim, olha, não tá dando certo, mas eu quero que dê certo. Me ajuda, não tô entendendo porque que não tá dando certo, por exemplo. Ele é mais, o homem, né? É a natureza masculina, tá tudo certo. Ele é mais direto, geralmente, né? Ele é bem cartesiano, bem homem. Eu quero resolver isso aqui. A mulher, ela tem toda uma outra questão, né? Um sonho. A visão do amor romântico, esse desejo que ela ainda não entendeu se realmente é dela ou não. Então, assim, eu só fui me
me autoconhecer depois do meu divórcio. Até então eu não sabia quem eu era, nem o que eu queria. Isso porque tua mãe era. Isso mas... porque eu fui criada com uma mãe pra frentex, né? Uma mãe vibes moderninha, como dizem agora, né? Pra frentex é do meu tempo. Então, assim, a minha mãe sempre me criou, por exemplo, moda. Você não tem que usar o que todo mundo usa, você tem que usar aquilo que você gosta. Então, eu fui criada dessa maneira. E mesmo assim, veja, mesmo assim, eu só fui dar um passo para realmente me autoconhecer depois na dor. A gente, o ser humano adora. Se a gente tirasse o momento da felicidade para aprender também, seria muito legal. Mas a gente só funciona pela dor. Mas aí existe uma chance. Eu falo que do fundo do poço ninguém passa. É verdade. Entendeu? E falando em dor, Camila, na hora que a pessoa começa a tratar isso, que daí começa a mexer e começa a trabalhar esses traumas. Geralmente dói mais. É isso que eu ia te falar. E aí começa a mexer... E aí, não tô afim de mexer isso, como é que você mesmo fala, coloca pra baixo do tapete. Tem muita gente. Tem muita gente que a dor é tanta. Quando você começa a se descobrir, vem à tona a frustração de, meu Deus, o que eu fiz na minha vida até agora? Quer dizer que eu tive esse relacionamento porque não era realmente o que eu queria. Eu tive esse relacionamento com minha mãe, achava legal. Será que eu estava sendo influenciada pela minha melhor amiga, pelas minhas amigas, ou por um círculo de amigos? Por exemplo, Joinville. Joinville é uma cidade pequena, então aquela galera vem crescendo, né? Um círculo de amigos se forma lá na infância e vem acompanhando várias histórias. Uma casa, outra casa, outra casa, outra casa, outra casa. Meu Deus, minha amiga casou, eu tenho que casar. Sim. Então eu pego o primeiro caso. Daqui 10 anos o que acontece? Dá certo. Dá ruim, né? Dá ruim. Então quando você entra em contato com o teu eu verdadeiro e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Dói demais. Mas é a partir dessa dor que a gente se reconstrói. Se a gente se conhece, então a gente precisa dar essa chance, né? Eu costumo usar, né, com você, que é minha cliente, digamos assim, né? Que essas dores, essas cicatrizes, esses traumas, a gente tem um monte de ferida emocional, um monte. Para não entrar em contato com elas, a gente dá aquela levantada sorrateira no tapete e dá aquela varridinha e fala, deixa ali. Deixa ali que eu não quero ver. Quando a gente começa a passar por um processo terapêutico, a gente é obrigado a levantar o tapete 1 hora. Pode não ser na primeira sessão, pode não ser na segunda. Mas a gente vai precisar olhar. É como eu falo assim, quem é que tem coragem de tirar toda a sua roupa e se olhar de verdade de frente para o espelho? Quem tem coragem? O autoconhecimento começa com essa coragem. Agora, se você não está conseguindo lidar com essa dor, abaixa o tapete, tá tudo certo. E o engraçado é que a gente está nessa fase, né, do empoderamento da mulher, a gente acha assim, mas imagina, ela não vai submeter a isso. Gente, nos dias de hoje, elas continuam. Pessoas, assim, poder aquisitivo super bom, trabalham, têm tudo e acabam se submetendo a relacionamentos que elas são totalmente humilhadas pelas pessoas, mas por quê? Porque, mas eu sou casada. Né? Mas meu pai e minha mãe gostam. Exato. Nossa, meus pais falaram que eu jamais posso divorciar. E ela vai funcionando, mesmo que ela não lembre que isso foi um assunto que a gente chama de crença limitante. Como é que chama? Sabe aquele negócio quando a gente caminha na grama que gruda na gente, assim, carrapicho? Carrapicho, né? Eu costumo chamar as crenças limitantes que a gente vai colecionando pela vida, são igual carrapicho. E gruda uma aqui, gruda outra ali, e a gente não se dá conta, não é? A gente não se dá conta. Quando a gente passa por exemplo, um relacionamento abusivo, por trás desse relacionamento moram diversos carrapichos. E enquanto eles não forem retirados da sua roupa, você pode até conseguir se liberar daquele parceiro. O próximo vai ser igual. Uma hora ou outra vai ser igual. Por isso, tem que trabalhar esses traumas para que não aconteça novamente. Só que o problema é como você fala, né? A gente vai buscar em outra pessoa, não deu certo com esse, mas o outro, super querido, não vai dar certo.
Só que você tá, o problema é em você, né? Exato. Crenças, Não vamos colocar a culpa, digamos assim, né? Culpa não existe. Existe uma coisa que chama responsabilidade, tá? Então não adianta mudar Marcelo, João, José, desculpem Marcelo, João e José, é só um exemplo. Porque se o trauma está em você, se o problema está em você, o personagem, eu costumo dizer, né? É um vale a pena ver de novo com outro personagem. E aí ela recai novamente naquele padrão. Existem vários padrões de relacionamento. A gente não precisa ficar só dentro do que é abusivo sexualmente, que é abusivo fisicamente, que é abusivo psicologicamente. Às vezes ela está dentro de um relacionamento que não é abusivo, mas também não é aquilo que ela quer. E isso é a maior falta de respeito que uma mulher pode ter com ela mesma. Então, tem que ter muita coragem, né? Pra você falar, eu me escolho. Foi assim comigo, Josi, eu posso falar. Eu fui pela primeira vez na minha vida, eu falei, eu me escolho. Em primeiro lugar. Mas foi difícil? Foi horrível. Foi horrível. Levou um tempo, precisou. A dor era tão grande, eu tinha a sensação de que a dor era grande e meu coração parecia que sangrava. Eu me separei do meu ex-marido amando esse homem loucamente. Mas pela primeira vez na vida, eu resolvi me amar primeiro. E foi aí que eu falei, meu Deus, a dor também dá pra gente aprender com ela. E foi assim que eu comecei esse caminho de formiguinha, de começar a me conhecer. Depois de um tempo, a dor ainda fica, ela, né? E não é só uma questão da dor ficar, é a tua história. A gente não pode negar o que a gente viveu. Eu sou muito grata a esse homem, porque eu não seria quem eu sou hoje sem ele. E eu também não posso falar, ai, foi horrível, um casamento horrível. Seria muito, muito feio da minha parte fazer isso. Foi maravilhoso. Mas chegou um momento em que eu precisei me escolher. E tá tudo certo. Camila, então acho que esses padrões hoje, falando em gerações, né? Porque eu vejo assim, até nas brincadeiras das crianças, né? A gente brincava muito de casinha, né? Então, papai, mamãe. E hoje em dia, não, né, gente? Vamos brincar. Você acha, eu até falo assim, ó. As palavras que as nossas mães, que não são culpadas. Claro que não. Elas também receberam isso. Não existe, é o que eu falei, não existe culpa. Né? Então, assim, até nas brincadeiras, você acha que as gerações daqui para frente vão ser melhor, ou vão ser uma geração do mimimi, ou vão ser... Eu não sei, porque vamos falar de palavras de afirmação. Eu não tive. Eu não tive com a, né, talvez tua mãe, que era, né, mas eu não tive, tipo, ai, minha filha, é isso aí, nossa, olha, a gente vai lá. Isso, a gente recebia assim, olha, tirei 8, não fez mais que obrigação. Obrigação, exatamente. Né, ó, estudar, então assim, hoje, a letra da minha filha, ai, meu Deus, que letra linda, que desenho maravilhoso. Não fazer também uma fantasia, não é isso? Não, é um reforço positivo. Exatamente. Um reforço positivo. Eu acho que isso tem muito, coisa que a gente não tinha. Sim, salva uma ou outra. Eu percebo que existe sim uma abertura, o diálogo é muito maior. No meu caso sempre teve. Sim. Mas eu sei de muitas famílias que era aquela história de pai e mãe, eu só olho. Meu pai e minha mãe só olhavam pra mim, né? Eu escuto isso. E escuto, nossa, se eu me separar, minha família vai me execrar. Ou se eu me separar de novo, minha família vai me execrar, né? Eles acham que eu sou uma vagabunda, por exemplo. Gente, isso é crença limitante. Então, a família tem culpa? Não tem. Eles receberam dessa maneira e foi dessa maneira que eles acharam bom replicar. Mas você pode romper o padrão. Tá na tua mão romper o padrão. Entendeu? E aí, isso que fala, que vamos supor, é difícil, porque vamos supor, aí eu me trato, dá vontade de tratar meu pai e minha mãe também, para que eu também não sofra esse tipo de... Mas aí é aquela coisa, tratamento, cura, transformação de comportamento, liberação de crenças, isso é uma escolha de cada um. Exatamente. Mas eu vou te falar,
a vontade que eu entendo o que você está falando. Quando eu comecei a estudar e passar por todos esses processos, eu falava, meu Deus, o mundo precisa saber, todo mundo precisa experimentar, porque isso é muito bom, como é libertador, dói mais cura, sabe? Dói mais liberta. A verdade liberta. Eu sempre falo isso. A verdade pode doer, mas ela liberta. Mas é escolha. Eu não posso pegar você, por exemplo, na marra, sentar você na minha frente e falar, Josi, agora eu vou aplicar uma técnica, nós vamos fazer um acompanhamento terapêutico, vou te empoderar, eu não vou nada. Sim. Quem vai se permitir passar por isso é você. Quem vai escolher passar por isso é você. Quem vai fazer uma reflexão e falar, quer saber de uma coisa? Eu cansei. Cansei de estar assim, patinando, nada não sai do lugar, repete essa história, né? Vale a pena ver de novo? Só troca o personagem. Né? Cansei. Então, a pessoa, quando ela cansa do padrão, ela tá pronta para fazer essa escolha de eu quero mudar. Pai e mãe também estão prontos? Pode ser. Olha, eu conheci uma coisa assim, assada, você dá essa opção, mas a escolha é deles se servirem daquilo lá, é deles. É porque eu falo assim da vontade do pai e da mãe fazer também, porque daí é mais fácil pra gente, né? Porque tipo assim, não é? Mas e aí? E a parte que a gente precisa aceitar o outro como é? Exatamente, porque a gente precisa aceitar o outro como é. Exatamente como é. É o que eu falo, cuida do seu, que o resto é o resto. E nessas terapias aí, né? Só esse autoconhecimento, como se fosse autoconhecimento. Só autoconhecimento é um tabefe por semana, tá tudo bem, a gente fica todo da roxa, né? Emocionalmente falando, lógico. Imagina, saem de lá de certo. Porque às vezes só de eu escutar, né? Eu gosto muito de deixar as pessoas à vontade, delas colocarem para fora, lá é um lugar de acolhimento, né, que chama Curare, Centro de Terapias Integrativas. Lá é um lugar de acolhimento, então não existe julgamento, só existe aquele olhar amoroso e aberto. Então lá, as pessoas que vão até lá, elas podem falar o que elas quiserem. Podem, sabe? E elas se sentem tão seguras que elas contam. E aí, a gente, nessa primeira conversa, eu falo, olha, você falou uma coisinha aqui, né? Aí eu gosto de ir abrindo parênteses em algumas coisas que as pessoas começam a contar, porque eu começo a reconhecer. Sim. Né? Alguma coisa, o medo, a não aceitação, a falta de mérito. Falta de mérito, olha, prato do dia. Prato do dia. Nós fomos lá, né? Tipo assim, não tem essa palavra de afirmação, né? Tipo, você é boa, você é... A gente não teve, né? Falta de mérito, mas isso pega homem, mulher, pega todo mundo, tá? Todo mundo, é geral. E aí, às vezes, como a gente fala assim, às vezes a pessoa te procura, não tô legal, mas acaba não percebendo que tá nesse mesmo círculo aí, né? Por exemplo, a pessoa que pelo menos ela vai até lá, a gente tem chance de, sabe? Vamos ver o que tá acontecendo. Geralmente eu pergunto, qual é o teu problema? O que tá limitando você? O que você quer fazer que você não consegue? Ou de que lugar você quer sair que você não consegue? Eu começo por aí a conversa. E aí, às vezes a pessoa empaca, tá? A pessoa fala, hã? Porque geralmente as pessoas não te perguntam esse tipo de coisa. Perguntam assim, você tá bem? E a pessoa automaticamente, tô bem. Né? Tô bem. E por quê? Porque a gente não tem esse hábito de olhar pra dentro e falar, não tá bem nada aqui. Não tá legal, eu tô com uma angústia, toda vez que eu encontrar o fulano, vamos voltar pro tema relacionamento, eu tenho que encontrar com o fulano, é uma angústia, mas eu vou, né? Eu ouço isso todo dia, é o que tem pra hoje, eu escuto. Entendeu? Ou, por exemplo, eu já tratei pessoas com problemas com esse marido daí. Porque tem um filho envolvido, então tem que existir essa relação, aí o dia de ver o pai, tarará. E eu tenho um exemplo, um caso mesmo, que ela tinha tremores, assim, ela tinha tremores, sabe? Tremores, sudorese, taquicardia, enjoo. Porque ela se lembrava de um período ruim do casamento, ela se separou e resolveu a vida dela. Só que toda vez que ela tinha que entregar o filho para esse pai,
pro pai passar, e diz que ele é um super pai. Entendi. Mas ficou esse resquício nela. E ela foi buscar tratar isso. E deu certo. Entendeu? Então a gente tem várias ferramentas para tratar, né? As coisas que limitam as mulheres de viver uma vida mais plena. E Camille, como, vamos supor, a gente tá falando de relacionamentos assim que não deu certo, né? E como tem pessoas que nunca casaram, mas que ainda tem essa ilusão de que só vai ser feliz depois que casar e que ter uma família, né? É porque ela não se conhece. Né? É o que eu te falo, o autoconhecimento é o prato do dia, ele tem que ser servido todo dia. Começando pelo café da manhã. Sabe assim? Sim. Uma pessoa que acha que ela só vai ser feliz é aquela pessoa que eu chamo de candidata à ansiedade, né? Porque ela só é feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Não importa a idade daí, tá? Sim. A idade não tem nada a ver com isso. Quando eu comprar o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu viajar a primeira vez para fora do Brasil, eu vou ser feliz. Quando ela tá sempre colocando uma imposição, né? Eu serei feliz quando? É uma fuga. O que é? Tipo, será é uma busca. Ela busca alguma coisa para preenchê-la. De fora, que é uma coisa que tem que estar dentro. De fora para dentro. Então, quando a pessoa se conhece, ela sabe ser feliz com ela mesma. Estando casada, solteira, enrolada, cheia de contatinho, tá tudo certo. Não existe uma fórmula perfeita, entendeu? De felicidade. O que importa é que você encontre dentro de você a felicidade. Então, eu costumo dizer para as pessoas, e isso eu aprendi dentro de uma das ferramentas que eu trabalho, que você já deve ter ouvido eu falar isso, até onde você... Porque eu digo sempre o seguinte, o mundo externo em que você vive é um reflexo do seu mundo interno. Então, se você se respeita, as pessoas automaticamente te respeitam. Se você sabe o seu limite do aceitável, do que é bom, do cansaço, de tudo isso, as pessoas também sabem respeitar o seu limite. E por aí vai. Você se trata bem, o mundo te trata da maneira com que você se trata. Entendeu? Então, o segredo é olha para você primeiro, porque o que está fora de você é um eco do que está dentro. Então, aquela pessoa que busca sempre em outro lugar, tem um buracão lá dentro. E ela não se deu conta. Então, gente que vive projetada para o futuro, quando eu fizer, quando eu casar, quando eu encontrar, quando eu amar, quando eu me apaixonar, quando eu, né, qualquer coisa dessa, é uma condição para. Ela vai continuar, porque aí quando ela comprar o carro, mas aí eu não tenho namorado. Eu tenho um carro, eu não tenho namorado. Tem casa. Tem viagem. Aí ela tem um namorado. Mas agora eu tenho que comprar apartamento. Mas agora eu tenho que viajar para fora do Brasil. Mas agora eu tenho que mudar de emprego. Mas agora. Então a felicidade está fora. Enquanto ela estiver fora, ela vai continuar buscando. Enquanto ela estiver buscando fora, ela nunca vai encontrar. Nunca vai chegar o momento de falar, meu Deus, consegui um apartamento. É uma felicidade fugaz. É igual paixão, né? Paixão tem um tempo. É químico. É neurociência isso, tá? É químico. A paixão tem um tempo. Aquele tesão, né? Borboleta no estômago, vai encontrar com o cara, dá um arrepio, uma coisa lá. Beleza. Ai, que delícia. Faz parte, né? É igual paixão. Você, naquele frisson, ai, consegui, aí passou. Aquela parte hormonal decai, né? Os neuroquímicos, eles começam a voltar para uma curva da normalidade e você entra, né, na brochada de novo e vai procurar um outro objeto de tesão na vida. Então agora eu vou atrás. As pessoas não têm o hábito de realmente se alegrar com pouco. Elas não sabem o que é isso. Porque elas não se conhecem. É verdade. E falando em ferramentas, então, lá que você utiliza para esse autoconhecimento, que não é fácil, né? Sem que a pessoa jogue lá embaixo do tapete. Varrer o tapete, varrer a sujeira para fora do tapete é um exercício diário. Nem quem é toda trabalhada, que eu falo, né? Tá toda trabalhada na terapia, tá com a terapia em ordem, no tapetinho sempre tem uma sujeirinha que a gente esqueceu.
Então a gente pode trabalhar com diversas coisas, tudo vai depender da questão que a pessoa traz, homens ou mulheres, enfim. Mas eu trabalho com terapias energéticas, né? Então, com Theta Healing, com terapia multidimensional. Essas são ferramentas energéticas, vão trabalhar a energia. Mesa quântica estelar, todo mundo conhece a mesa. Tu conhece a mesa? Amo. É bom demais, né? Maravilhoso. É uma chapuletada, mas é bom, né? É maravilhoso. Hipnose clínica, por exemplo, traumas, né? A gente pode trabalhar um trauma a partir da hipnose. Que a pessoa nem sabe que tem, né? Porque é uma coisa que às vezes é inconsciente, talvez. A gente pode... O que ela não sabe é o que gerou o trauma, qual foi o momento. Geralmente ela esconde lá no subconsciente para não entrar em contato com a dor. Aí ela põe no subconsciente o que a hipnose faz. Ela consegue baixar a barreira. E sem dor daí, ela vai lá no ponto onde gerou o trauma e a gente ressignifica. Porque tudo na vida tem que ser ressignificado, entendeu? Né? O que é ruim, né? Um trauma. É ruim, então a gente ressignifica, a gente tira essa cor e pinta de uma outra cor. Porque a gente não pode deletar. Isso de deletar, isso não existe, a gente não é máquina para deletar, a gente precisa ressignificar. Gente, quando eu falei que a mulher é poderosa, eu não estava brincando, né? Quando eu falei que eu sou fã número 1, eu não estava brincando. Mas falando de mesa quântica, que é uma das coisas que a Camila faz, é impressionante, assim, como realmente dá resultado, como outras, né? Mas já vamos marcar um horário? Já vamos. Pode marcar um horário. A gente marcar um horário, dá para fazer 5 vezes por semana. Porque assim, dá muito resultado e a gente, esse autoconhecimento a gente precisa mesmo, mas é aquela coisa assim, a fuga, né? Que a gente, né? Escolha. Mexer nisso aqui, eu não quero mexer nisso. Eu já ouvi muitas vezes. Eu não tenho coragem. Tudo bem. E às vezes, é engraçado que ele estava falando assim, de traumas, que às vezes não tem consciência, às vezes tu vê, tem às vezes pessoas que às vezes até têm esses traumas e você, assim, ai meu Deus, mas não quero nem pensar e nem saber. A gente estava a gente ouviu de vários artistas, né, que uma passada de mão, que às vezes na época nem foi tanto isso, né? Criou um bloqueio. Sempre é tanto. Mas aí tem o tapete, né? Aí põe para levar tapete, não foi nada. E às aí é normal. É normal. Não é normal. E se sentir culpada, né? Voltamos à palavra culpada. Esse é clássico, porque será que eu fui culpada de fazer isso e tal? Gente, é inacreditável, né? Só que bom que a gente está ainda numa geração que deu tempo, né? Porque uns anos atrás a gente não ouvia falar tão abertamente disso, né, Camila? Não, a gente não ouvia, mas é o que eu falo, nós estamos vivendo, principalmente esse ano, astrologicamente falando, não é a minha especialidade. Sim. Mas eu sou uma interessada, né? Sim. É um ano de verdades que vem à tona. Não, porque eu costumo dizer, né? Às vezes eu tô vendo uma coisa na televisão, num grupo, falo, meu Deus, que horror. Eu falei, gente, isso sempre existiu. Sempre existiu. É que agora a gente, graças a Deus, eu penso, né? Agora a gente tem um celular na mão, como aconteceu com aquele anestesista, um caso horrível, execrável, um exemplo péssimo, né? Eu não posso imaginar a dor dessa mulher e de outras mulheres. Eu falar que eu posso imaginar, eu vou estar mentindo, mas porque tinha um celular. Então, o que acontece? Muitas verdades virão à tona, não porque elas existem só agora, elas já existiam. Mas agora elas vão vir a público com muita força. E isso, de alguma maneira, quando uma outra mulher, por exemplo, tem o mesmo trauma, ela fala, meu Deus, eu não tô sozinha nessa. Não tô louca. Tem muito isso, tá? A mulher acha que foi coisa da cabeça dela. Será que eu tô louca? Não tá louca. Não tá louca. E ainda bem que a gente conseguiu, ainda nessa geração, tá trabalhando isso, tá conhecendo essas coisas, né? Eu acho que foi uma mudança muito grande também, porque a gente vem dessa não geração dessa tecnologia, mas eu acho que a gente, graças a Deus, que a gente conseguiu buscar as coisas, como a gente já também, vamos supor, até essa parte aí, de tratamento, né? Sempre existiu. Sim. Só que não era tão da nossa parte, né? Assim, não era tão natural falar assim, eu vou ali no meu terapeuta, isso, né? Exatamente. O terapeuta antigamente, mas ela é louca, né? Vai no terapeuta, né? Não era. E ainda tem, tá? Ainda tem. Por isso que eu te falo, é um passo de formiga,
é devagar. Eu vou te falar, a pandemia abriu muito a porta para isso, muito. Existiu uma porcentagem de divórcios na pandemia imensa. As pessoas falam, mas por quê? Porque os casais foram obrigados a se conhecer. Quem é essa pessoa que mora A se conhecer, a se autoconhecer, a conviver e falar, não quero isso. Exatamente. É por isso. Aumentaram muito os números das consultas com psiquiatra e neurologista. Sim. Né? Demais. Sim. E aí eu acho que realmente, mas ainda bem que, né, os números de divórcios também aumentaram também por causa disso. Mas exponencialmente. Mas faltou um pouco de conhecimento. Conheço advogados especialistas nessa área que, conversando com elas falaram. Assustador. Falei, pra mim não é nem novidade, mas tá tudo certo. Tô aqui pra segurar a onda de quem quiser. Então tá. E aí, Camila, como que faz pra te contatar? Como é que a gente... Aonde tá o teu consultório? Então, meu consultório fica na Otto Bems 772, sala 101, mas a gente só atende com horário marcado. Certo. Então, para quem quiser, né, me seguir no Instagram, @CamilaDamato71. Já colocar aqui embaixo. Isso, @CamilaDamato71 ou o Instagram da nossa clínica, né, @CurareCTI. Olha, gente, CTI, gente, adorei. Centro de Terapias Integrativas. Adorei. Aham. Que é tipo, assim, né? A gente sabe que quando tá realmente já não... A curare nasceu porque curare em italiano, né, quer dizer cuidar. Cuidar de alguém. E que tipos de terapias que tem lá na clínica? Então, lá nós temos, quem trabalha lá sou eu e a Carol Karsten. Tá. Carol é uma especialista em constelações sistêmicas familiares. Eu prefiro nem entrar nesse assunto, Sim. que é realmente... Já fiz, é maravilhoso. É maravilhoso. Ela também trabalha com terapia multidimensional, mesa quântica estelar, outras mesas radiônicas, né? E eu trabalho com tarô terapêutico. Pronto, falei, tô leve, né? Tarô terapêutico, Theta Healing, desprogramação neurobiológica. Olha, gente. Terapia multidimensional. É assunto para um outro podcast, assim, de que, olha, for explicar todos. E tu não me deixa falar que eu fico falando. Mas é assunto pra gente estar falando. É assunto demais. E então é o autoconhecimento, para não virar um ciclo. O autoconhecimento, para mim, é a chave que abre essa porta. Que né? Abre a porta. É mais, nossa, Camila, eu vou marcar um horário, vou sair uma nova mulher. Com certeza não. São séculos. A gente carrega no nosso DNA toda essa ancestralidade, todo esse inconsciente coletivo. Então, é trabalho, mas parte da escolha de quem falar, cansei, não quero mais. Continuar patinando, continuar percebendo que, nossa, olha, vale a pena ver de novo, eu não quero mais isso pra mim. Então, é só me procurar. Falei, né? Poderosa. Camila, muito obrigado, tá? Por esses momentos aí, por essa companhia e essa explicação. E assim, já dá para sentir a energia, aposto que vocês também estão sentindo a energia dessa mulher maravilhosa. E muito obrigada mesmo por ter vindo, tá? É uma honra poder contribuir, né? Eu me sinto honrada, grata, porque cuidar de um ser humano, para mim, cuidar da alma, do sentimento, das emoções, é uma das missões divinas mais ricas que eu podia encontrar na minha vida. Imagina. Gratidão. Amém. Obrigada a você e até a próxima. Tchau, tchau.